Olá, personas! Eu sou o Marcos Eu sou a Gabi, e sejam bem-vindos a mais um especial de Shingeki Shingeki no no Kyojin. Kyojin. No vídeo de hoje a gente vai trazer um personagem que tem uma moral exemplar e que serve de exemplo para muitos ali dentro de Paradis. Nós estamos falando do comandante Erwin Smith, Que é o meu personagem favorito. de muita gente. Então o Erwin, ele traz essa personalidade, ele traz, né, de forma externa, pelo menos, uma aparência impecável, uma rigidez, ele tem uma moral, né, muito rígida também. Ele é carismático e ele conduz, né, as explorações com uma estratégia impecável, além de também ser muito respeitado no meio militar. Só que essas são características que a gente vê ali por fora, que a gente vê de forma externa no Erwin e compõe ele de forma parcial, né? A gente sabe que tem coisas a mais ali e é isso que a gente vai explorar hoje. Então, para compreender Erwin, nós escolhemos o autor e psicólogo Henry Murray. Ele foi um psicólogo norte-americano que foi diretor de Harvard durante 30 anos. Murray teorizou uma perspectiva conhecida como personologia. A personologia é uma teoria que trata da complexidade do indivíduo, especialmente como a sua história e o ambiente que esse indivíduo está inserido modelam o comportamento da pessoa. E o Murray, ele tinha um apreço especial pela obra Moby Dick. Então, para a gente seguir aqui analisando a personalidade de Erwin Smith, a gente vai comparar o Capitão Ahab com o comandante Erwin Smith. 5年前と同じだ。街に何かが起きている。壁が破壊されたかもしれない。 O motivo da gente ter optado por fazer esse paralelo entre o Capitão Ahab e o Erwin é porque os dois compartilham da ideia de obsessão. A ideia é que as ideias fixas produzem na personalidade alguns resultados, né? Algumas consistências e algumas coerências. No caso do Murray, né, o teórico, ele fala que existe um conceito que são os procedimentos. Né? Os procedimentos são a maneira particular, padrão, regular de se responder ao meio ambiente. Então, por exemplo, quando você escova o dente, quando você bebe uma água, esses comportamentos eles têm um padrão que começa e que termina. Né? Esse é o procedimento, né? Uma unidade de comportamento. E o Erwin ele tem uma série de procedimentos, quase todos relacionados ao militarismo, às estratégias e tudo mais. Mas o que tem de comum em todos esses procedimentos é a racionalidade. Né? O Erwin ele é muito racional, ele é muito decidido. Ele e o Armin, né, para fazer uma comparação, são muito inteligentes. Então, todos os procedimentos do Erwin são orientados segundo uma racionalidade bem pragmática mesmo. E na origem desses procedimentos está o desejo de conhecer a verdade da humanidade, né? A verdade histórica da humanidade. Porque sempre teve um sentimento de inquietude, de estranheza do Erwin. Então, todos os procedimentos dele são racionais e orientados na busca pela verdade histórica da humanidade. 君の意志が鍵だ。この絶望から人類を救い出す鍵なんだ。 Então, existe um outro conceito que Murray teoriza, que são as necessidades. As necessidades são motivações estruturais do homem que o levam a realizar alguns comportamentos. O Murray teorizou 20 tipos de necessidades. E a gente colocou aqui no Erwin a necessidade de entendimento. Essa necessidade de entendimento é categorizada pelo Murray como são pessoas que normalmente têm vontade de conhecer, perguntam, são curiosas, querem entender mais de alguma coisa. E é o caso do Erwin desde criança. A necessidade dele se aglutina, né, em torno do núcleo, que é a verdade histórica da humanidade. Ele quer saber a verdade da humanidade, a verdade de Paradis desde pequeno. Então, ele possui essa necessidade de entendimento. Tanto que
quando o Levi pergunta para ele se ele preferiria, né, salvar a humanidade ou perseguir o seu sonho de entender essa verdade histórica da humanidade, ele fala que preferia seguir o seu sonho, né? Chega até a ser um momento ali de discussão e tensão entre ele e o Levi. Só que depois, né, ele opta por ajudar a salvar a humanidade. Mas esse ponto mostra de forma interessante como essa necessidade, né, teorizada por Murray, de entendimento no Erwin é forte, né? Tanto que até na morte dele, quando ele ergue a mão, né, é um símbolo da época de criancinha dele, que ele ergueu a mão para perguntar para o pai dele, né, se o pai dele sabia o que tinha lá fora ou, né, curiosidades que ele tinha sobre as coisas fora da muralha. Então, o Erwin, desde criança, possui essa necessidade por entendimento. その時エルヴィンはこう質問しました。壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですかと。 O desejo e a vontade, né, a necessidade por entendimento do Erwin, que nunca se apaga, né, ela é justamente a obsessão dele. E são poucos os momentos que ele chega a refletir e poder demonstrar sinais de arrependimento, mas ele sempre continua com o desejo, com a vontade dele de buscar a verdade histórica. Então é nesse sentido que a gente pode voltar a comparar o Erwin com o Capitão Ahab e com a obsessão de matar a Baleia Branca, né? Enquanto o Capitão Ahab tinha a obsessão de matar a Baleia Branca, o Erwin tinha a obsessão de descobrir a verdade histórica da humanidade. Tanto que no livro, o Capitão Ahab fala: nesta mão eu guardo a sua morte, né? Guardando a morte da Baleia Branca. E a mão do Erwin é a mão que ele usa para sempre perguntar as coisas. Então a mão simboliza muito essa ideia de poder, de fazer as coisas, e de obsessão, né? De ir atrás das coisas com vontade. 相当ご提案があります。なんだ。 Então, galera, esse foi mais um dos nossos vídeos sobre Shingeki no Kyojin. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. É isso aí. Vai ter mais vídeo, ainda não acabou, então estejam preparados para os próximos. Obrigado por chegarem até aqui. Deixa aí o seu curtir, compartilha, comenta. Já vou falar de novo que a gente vai gostar de ler comentários. Chega disso, mas eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. E qualquer coisa é só falar com a gente tá sempre disponível. Eu só quero fazer um parênteses que eu sou muito ruim para encerrar vídeos. Então. Vai acostumar, vai acostumar. Vou acostumar. Beijo. Beijo. Que é? Pode ir? Sejam bem-vindos a uma. Meu Deus, que bosta. Tá, e Gostei, você vai gostei. finalizar o vídeo, viu? Mãozinho, já tem. Esse aqui eu demorei pra começar. Pra começar e finalizar é muito difícil. Não, mãozinho. vai.